Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro, e nesse episódio quero convidar o Benzedor para nos esclarecer a respeito de uma prática, infelizmente, muito comum em muitas pessoas, que é o ato de se lamentar, de reclamar. Com gratidão ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores, com gratidão ao Benzedor por estar aqui em mais um momento de conversa, a gente começa esse podcast e eu já inicio te perguntando, Benzedor, o que faz o reclamar ser algo tão perigoso? Uma bênção do grande pai, uma bênção da grande mãe, permissão por mais esse podcast, junto ao meu querido repórter e dos mentores luminosos sagrados a nos abençoar e iluminar todos e todas. Repórter, eu te diria que reclamar é o mesmo que lamento, né? Pelo menos pro Benzedor. Esse é um ato, para mim, um dos piores atos que assim me esclarece os mentores, que é como se tu carregasse uma granada no bolso e tu tirasse o pino e soltasse em ti mesmo. É tão destrutivo como. E aí alguns indígenas me dizem assim, Gairo Isle, é destrutivo, meu filho, para quem se lamenta, e para quem escuta se torna veneno para nossos ouvidos e alma. E Benzedor, essas reclamações, assim, esse veneno, né, essa energia venenosa, ela acaba atraindo qual tipo de seres para a volta de quem está ali reclamando, se lamentando? Ela atrai primeiramente obsessores que não acharam o caminho da pátria, da nossa verdadeira pátria dos espíritos, do além-luz, por também agirem da mesma forma, por se lamentarem e reclamarem das leis divinas de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tu vai atrair afins, e os afins de quem se lamenta são esse tipo de espíritos, obsessores, espíritos baixos, espíritos levianos e espíritos que trabalham para distorcerem as leis de nosso Senhor Jesus Cristo, que tumultuam, causam briga, causam desavenças e muitas enfermidades espirituais, a principal delas, a obsessão, a depressão, porque são também espíritos depressivos. E como o senhor bem colocou, né, o reclamar ele é um veneno. E esse veneno ele vai envenenando a pessoa, e em outros episódios, vários outros na verdade, a gente já conversou a respeito de doenças, enfim, que uma das suas causas é a reclamação, é essa palavra que é dita de uma forma negativa sobre algo por uma não aceitação, enfim, muitas vezes. E essa reclamação ela pode ser feita por qualquer coisa, ou é reclamar simplesmente de algo que aconteceu com a gente, algo assim, que faz mal, ou aquelas reclamaçõezinhas como, por exemplo, como o tempo não tá legal hoje, reclamar do tempo, enfim, reclamar de coisas banais também é prejudicial. Repórter, eu sou do tempo, o meu aprendizado é daquele tempo que o sábio dizia assim, quando não temos nada o que falar de benefício, se não temos uma palavra benéfica para dizer, o melhor é mantermos a língua dentro da boca. Pode ser um pequeno lamento, desencadeia grandes forças negativas. Por exemplo, tu estás com um amigo, com um conhecido, na tua casa, repórter, e esse amigo fala palavrões. Cada palavrão que esse amigo falar vai ficar impresso na tua casa, na tua aura, uma falha e um portal,
Por ali terá acesso obsessores, espíritos magnificentes. Por ali eles começam a te drenar nossas forças vitais, que são de saúde e de luz. Porque o mal não quer drenar energias negativas. O mal também quer drenar energias benéficas, que os fortalece. Se drenarem energia maléfica, eles também se enfraquecerão. Então, assim, é inapropriado e o benzedor hoje vê, assim, que fala-se tantas asneiras, tantas coisas, assim, que sem conhecimento de causa, né? Cada palavreado, assim, que para mim não serve. O benzedor diz assim, na minha casa eu não aceito e nunca deixei. E criei minhas filhas também, assim, bem longe desses palavreados e sempre ensinando palavras que acrescentem. Até pensar não devemos, repórter. Palavras boas e sagradas trazem luz. Palavras más e palavras desse tipo de energia só vai fazer contaminar o ambiente e, primeiramente, nós mesmos. Ah, mas benzedor, e se for só força de expressão? Aí eu tenho que te dizer assim, é só força negativa. Pois é, porque muita gente, eu fiz essa colocação assim, porque muitos, quando estão reclamando, até na minha frente mesmo, eu convido para parar de reclamar, tem gente que diz, ah não, mas é só jeito de falar, não sinto isso de verdade. Então as palavras, mesmo que a gente tenha uma intenção diferente para elas, uma conotação diferente na hora de aplicar, às vezes, sei lá, usam palavrão, mas querendo dizer uma coisa positiva, ainda assim aquela palavra vai ter um peso negativo. Sempre lei, ação e reação. Não tem como tu plantar espinho e querer colher rosa. Se tu plantou espinho, a terra te dará espinho. Repórter, as palavras, elas têm muito poder e não é de hoje, elas sempre tiveram muito poder. Tanto é assim que tem o poder da atração, né? Lei da atração. Tu vais atrair o que? O que tu criares, o que tu falares. Quando tu fala, tu cria. Isso é um poder que se chama concriar. O que nós soltamos no universo é criado. E aquilo que nós criamos, mais cedo ou mais tarde, vai retornar a quem? Há ambientes que são tomados somente por essas forças, por essas palavras, né? O modismo. O modismo traz isso, repetir. O poder da repetição, né? Xingar. Eu vejo certos pais, certas mães a se chamarem os filhos disso, daquilo, daquele outro. Depois, repórter, eles estão uns adultos frustrados e cheios de energias negativas e colocados por quem? Pelo próprio pai, pela própria mãe. Abençoado. Por que não chamar de abençoado? Por que não abençoar? Há tantas palavras que têm o poder do contrário dessa palavra, que o benzedor não vai nem soletrar. E é de muito poder, sim. Repórter, um ensinamento indígena que o benzedor aprendeu há muito tempo, ainda criança, já faz tempo, né? É dormir de boca fechada. Energias negativas do lugar, elas também são concriadas por palavras. Elas se transformam em uma névoa obscura, tipo uma fumaça totalmente obscura. E quando nós dormimos, aqueles que dormem de boca aberta, essa energia procura quem? Quem dorme de boca fechada ou quem dorme de boca aberta? E ela entra em nosso interior. Quando ela entra em nosso interior, ela gera o que é? Enfermidades. Então, assim, a nossa mente é muito poderosa. Aí muitos vão dizer assim, mas isso aí não tem controle, eu estou dormindo, né? Muitos vão questionar isso, mas até a gente dormindo, como é que a gente vai comandar? A gente não comanda mais o físico, não tá, nós não estamos ali sim, o espírito não está ali.
Mas existe uma lei que rege o mundo que diz que nós, seres encarnados, repórter, nós temos que aprender a fazer o nosso espírito governar a matéria. E nunca a matéria governar o espírito. E hoje em dia, o que o benzedor mais vê, a matéria governando o espírito. Para isso existem meditações, mantras, mudras, que nos ajudam muito a chegar nesse patamar de elevação, né? Então, as palavras têm muito poder e o lamento é destrutivo, é como se carregássemos uma granada. E, repórter, uma granada, se nós soltarmos uma granada, aqueles que estiverem em nossa volta, todos são atingidos, né? Uma das formas, assim, ó, que para cada ser neutralizar quando escutamos palavras de baixo escalão, palavras que trazem e são puras energias negativas. Repórter, se a gente escutar uma má palavra, um mau palavreado, que nem diz o pai velho, nós por dentro pensamos mentalmente em outra boa. Por exemplo, escutamos uma palavra de maldade, escutamos alguém rogar uma praga ou falar uma praga. Para nós neutralizar o poder daquela má palavra, por dentro, se nós dissermos assim, bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, a glória, Virgem Maria, passe na frente, ou simplesmente, amém, de coração, é neutralizado o mal. Gratidão, benzedor, por esses ensinamentos. Nosso episódio vai ficando por aqui para não ficar muito extenso também. No próximo episódio, a gente vai aproveitar essa mesma temática de neutralizar essas palavras negativas, esses maus dizeres, e para falar um pouquinho sobre os maus olhares. O quebrante também, como muita gente costuma conhecer, e algumas formas que a gente pode fazer com fé para conseguir neutralizar isso. Então, fiquem ligados e ligadas aqui, se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, para poder receber a notificação sempre que um novo episódio vai ao ar. Esse próximo episódio agora, com a permissão de Deus e da Grande Mãe, vai ao ar na semana que vem. Nos acompanhem também nas redes sociais, @falasdebenzedor, tanto no Instagram quanto no TikTok. Gratidão ao Grande Pai, à Grande Mãe, aos luminosos mentores. Gratidão ao benzedor por mais esse momento de conversa. E gratidão a cada um de vocês que nos acompanham por aqui, que trocam ideia com a gente, que nos ajudam a espalhar essa semente do bem para cada vez mais pessoas. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até mais.